boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde que ocorre aqui na nossa emissora, ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Discutimos saúde com ética profissional, profundidade e responsabilidade no tema. O tema que foi separado pela produção nessa noite para discussão, tema muito frequente na especialidade chamada cirurgia vascular. O tema, varizes. Varizes ou veias varicosas são veias dilatadas com volume aumentado, tornando-se tortuosas e alongadas com o decorrer do tempo. Microvarizes ou telangiectasias são varizes intradérmicas superficiais e, por esse motivo, adquirem uma coloração mais avermelhada ou arroxeada. São mais comuns em mulheres do que em homens. Para a discussão desse tema varizes, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Newton Gisei Oishi, especialista em cirurgia vascular pela Associação Médica Brasileira. Dr. Gisei, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, perguntamos inicialmente como se desenvolvem as varizes. Boa noite. Boa noite, Dr. Milton. Muito agradecido pelo convite. Aos telespectadores, boa noite. E a sua pergunta? Como se desenvolvem as varizes? Fatores de risco. Então, as varizes têm vários fatores na composição das varizes. Primeiro, a parte genética. Geneticamente, as pessoas estão têm maior probabilidade as varizes quando tem alguém na família com varizes. Na formação da veia, existe um distúrbio na parede da veia, ela fica fraca e com o passar do tempo vai aumentando. E com isto, os fatores que podem agravar o aparecimento das varizes são fatores mecânicos, que a gente conhece já, todo mundo já conhece. Ficar muito tempo em pé, ficou gordo, aumenta a pressão na perna, então a obesidade, ficar muito tempo em pé, uma obesidade natural, um aumento de pressão natural, que é a gravidez, falta do exercício, o sedentarismo. Esses fatores vão aumentando o risco de aparecer as varizes. Mas veja bem, um atleta pega peso, não tem varize nenhuma. E o outro só fica em pé, tem varizes, porque aquela veia mal formada existe em um e não no outro. Então tem que existir algum defeito na parede da veia ou alguma outra intercorrência que produziu a dilatação do vaso. Não existe varizes em todas as pessoas que pegam peso. Doutor Gisei, o fator hormonal, mulheres que usam anticoncepcional por um tempo prolongado têm uma incidência maior do aparecimento de varizes? Então, veja bem, por que é que existe mais varizes em mulheres do que em homens? Por causa do problema hormonal, normal nas mulheres. Os hormônios femininos propiciam mais as varizes. E se você aumentar esses hormônios com o anticoncepcional ou com a reposição hormonal, você está aumentando a probabilidade do aparecimento de varizes. A obesidade, o aumento de peso, seja ele em homens ou mulheres, também determina a maior incidência de varizes. Claro. Você imagina o seguinte, a pessoa em pé está com as veias, o sangue nas veias da perna. Para esse sangue subir da perna para o coração, existe a gravidade que dificulta a subida do sangue. Se você, além dessa dificuldade, que é a gravidade, você botar um obstáculo no meio, que é uma barriga grande,
por obesidade ou com uma gravidez, a dificuldade do sangue subir da perna para o coração é muito maior. Na gestação também há uma incidência aumentada Claro. do aparecimento de varizes. Por isso que a gente disse. Qual seria o quadro clínico das pessoas acometidas com varizes? As pessoas sentem muito, principalmente, o inchaço de tornozelo e peso nas pernas. E claro que isso à tarde, muito mais à tarde. Quanto mais tempo em pé, fica pior. Por quê? Por isso que acabamos de dizer. O retorno do sangue fica difícil quando você fica muito tempo em pé. O sangue fica retido nas pernas e aparece um inchaço no tornozelo. Essa perna com um aumento de pressão dentro dela, peso nas pernas. Quais seriam as complicações das varizes? Úlceras varicosas, tromboflebites? Existem várias complicações. Então, é muito bom você ter perguntado isso, porque a maioria das pessoas acha que varizes é um problema estético, quando na realidade varizes é um problema de doença, e doença grave, porque existem várias complicações, desde pequenas complicações, que seriam o eczema, coceira nas pernas. Com o eczema, o eczema está dizendo, estou em sofrimento. A pele está dizendo, estou em sofrimento. Não é o fato de coçar que abre a ferida. A pele já está em sofrimento, aparece o eczema e em seguida a úlcera varicosa, a ferida por causa de varizes. Uma ferida chata de tratar, com um problema social grave, porque você ficar com uma ferida na perna de difícil cicatrização. Já falamos então do eczema, da ferida. Todas as vezes que o sangue circula no nosso corpo com uma velocidade menor, existe uma probabilidade maior de coagulação. Então, veja, quando a pessoa que tem varizes grandes está deitada com a perna para cima, cadê as varizes? Sumiram, porque o sangue foi embora para a circulação. Quando fica em pé, a veia estufa, porque encheu de sangue, e continua estufada, porque o sangue está parado aí dentro. Então, parou o sangue, coagula o sangue aí dentro, tromboflebite. A flebite, comumente chamada de flebite. E aí, veja onde a gente já pode ir chegando. Quando existe um coágulo em qualquer lugar do nosso corpo, principalmente pernas, pelvis, na região da bacia, formou o coágulo dentro do vaso, existe uma probabilidade desse coágulo soltar um pedacinho, subir, parar no pulmão, dando embolia pulmonar, que é extremamente grave. Você sabe disso. É aquela história da pessoa que fez uma viagem de avião, desceu do avião, caiu morta no aeroporto. Ficou muito tempo parada, o sangue ficou parado muito tempo nas pernas, formou um coágulo, embolia pulmonar e morte. Existem, olha que coisa interessante, existem hemorragias não só em varizes, muito mais em telangiectasias, que são os vasinhos pequenininhos, né? Principalmente do tornozelo e do pé. Os vasinhos, essas que a gente seca com as aplicações, eles começam a ficar saltados, com a pele muito fininha, e rompe. Rompe, sangra, um jato grande. E gozado, é comum na hora do banho, porque a pessoa passa a toalha na hora de se enxugar e já vai para outro lugar e não percebe que rompeu a pele. A hora que olha, está aquela poça ou poça? Doutor Gisei, de sangue. O quadro clínico mais o exame físico, e precisa de mais um exame complementar, notadamente o ecodoppler, sua história, exame físico, faria o diagnóstico de varizes ou mesmo das telangiectasias?
Olha, o diagnóstico de varizes é clínico. E hoje todo mundo já conhece, sabe, olhou para as pernas, tem varizes, tem varizes. Não tem varizes, não tem varizes. Então, a gente usa algumas vezes o ecodoppler, que é um ultrassom, quando a gente tem dúvida da causa das varizes. Porque existem causas, nós temos dois tipos de circulação na perna, a superficial e a profunda. Algumas vezes, um problema na profunda pode acarretar as varizes aqui fora. E a gente está em dúvida, pede então um ultrassom para examinar o sistema profundo. Ou algumas vezes para a gente fazer um planejamento cirúrgico, para observar as veias, as colaterais todas. Mas o diagnóstico de varizes é essencialmente clínico. Existe uma associação entre o tabagismo e o aparecimento de varizes? Olha, o cigarro para a circulação é um veneno gravíssimo, gravíssimo. E eu diria muito mais na parte arterial, que são os vasos que vêm alimentar a perna, o corpo todo, né? Mas nós estamos falando mais de pernas, que vêm alimentar a perna dando tromboses graves com gangrena, na parte arterial. Não na parte venosa que nós estamos discutindo, que é o retorno do sangue, mas influencia também no sistema venoso. Existem quadros de flebites recorrentes. Nós acabamos de falar das flebites, que é o coágulo dentro da veia. Flebites recorrentes. Por que recorrentes? Acontece sempre. Por causa do cigarro. Então, o cigarro, tanto na parte venosa quanto na parte arterial, é horrível. Doutor Gissei, em relação às profissões, pessoas que trabalham muito tempo na posição sentada ou mesmo em pé, tem uma correlação positiva para o aparecimento de varizes? Claro. Então, veja, eu não diria que ficar muito tempo em pé causa as varizes. Mas, sim, a pessoa predisposta parece muito mais rápido ficando mais tempo em pé. Por quê? Por aquilo que nós já dissemos, a dificuldade do retorno do sangue. E aí aumenta a pressão dentro das veias, uma veia já predisposta dilata mais rapidamente. Em relação à história familiar, o Dr. Gissei falava que a possibilidade de alguém da família que tem varizes, esse aparecimento em mais pessoas da mesma família, é uma extremamente positiva. Ah, sim. Eu acredito que as varizes comuns, eu acredito que seja o fator principal, o fator genético, que é comum em famílias de varicosos, os filhos e parentes próximos terem varizes também. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema varizes com a presença do Dr. Newton Gissei Oishi, especialista em cirurgia vascular pela Associação Médica Brasileira. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo varizes com a presença do Dr. Newton Gissei Oishi, especialista em cirurgia vascular pela Associação Médica Brasileira. Dr. Gissei, agora nesse último bloco, vamos falar do tratamento. Inicialmente começamos pelo tratamento conservador. Quando é indicado o tratamento conservador nas varizes? Olha, o tratamento essencial para as varizes é tratamento cirúrgico. Existem alguns casos que você não faz a cirurgia, principalmente nas varizes secundárias à trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é uma trombose das veias internas acarretando as varizes aqui fora. E aí
você não pode tirar as varizes naquele momento, porque não existe uma circulação adequada lá por dentro. Então você faz o tratamento clínico. O tratamento clínico é um tratamento de resultado não muito bom, mas não existe outra maneira, quando não tem outra maneira, você não pode operar, então usa o tratamento clínico. O tratamento clínico é essencialmente com o uso de meias elásticas, de produtos que atuam na parede do vaso, são os flebotônicos, e o tratamento das complicações, além do tratamento dos sintomas, né, ruins, aumento grande de peso, do inchaço, o paciente pode ter aquelas complicações falando do eczema, úlcera, tudo isso deve ser tratado clinicamente. E as varizes, principalmente com a contenção elástica. Quando aparecem as úlceras varicosas ou as tromboflebites, o tratamento fica um pouco mais complexo. Então, não diria complexo, mas é claro que é uma complicação. Então, o ideal é não ter as complicações, porque cada vez que nós temos uma complicação, existe uma transformação embaixo da pele. E o resultado depois cirúrgico, tanto no ato cirúrgico, a dificuldade para a cirurgia é maior, para quem está operando. E o resultado cirúrgico também não é como aquele que não teve complicação nenhuma. Então, quando você tem uma úlcera varicosa, você tem que tratar a causa. Se a causa são as varizes, você tem que tirar as varizes. De que jeito? De duas maneiras. Uma, operando, e outra, comprimindo as veias para que elas não fiquem cheias de sangue, que é a causa, é o fator que compromete a pele e fica mantendo a úlcera aberta. Então você comprime as veias, um tratamento local, com antibiótico se for necessário, anti-inflamatório, e a compressão da veia. Você comprimindo, você tirou aquele sangue que está dentro, com a compressão. Ou tira o sangue que está dentro, tirando a veia fora. Por isso é que faz as varizes como um tratamento curativo das úlceras varicosas. Quais são os critérios de indicação para o tratamento cirúrgico? Falha do tratamento conservador, a gravidade da apresentação inicial, o quadro clínico exuberante, quais são os critérios? Todas as vezes que se tem varizes, é cirúrgico. Porque não existe nada que vá consertar uma parede mal formada. Então, o problema da parede mal formada é um defeito estrutural. Você teria que pegar a estrutura da veia, desmanchar a veia toda e fazer tudo outra vez. Não existe como fazer isso. Então, são veias doentes e precisam ser tiradas, independente de ter pouca ou muita varizes. Hoje, já se mudou um pouco esse enfoque de como se faz com as varizes. Então, aquelas jovens que têm veias azuis, já de trajeto de varizes, que a gente sabe que aquilo vai virar varizes, hoje a gente faz a cirurgia antes da gravidez. Porque durante a gravidez, como aumenta muito a pressão na barriga, dificulta o retorno, aumenta as veias na perna, ela corre o risco de, durante a gravidez, ter, por exemplo, uma flebite. E aí, não se pode dar remédio por causa do nenê, o tratamento fica complicado. Então a gente tira as veias antes, mesmo correndo o risco de aparecerem outras veias durante a gravidez. Opera-se de novo, porque hoje a cirurgia é extremamente simples. Extremamente simples. Então tira-se antes. Então hoje a gente está operando desde pequenas varizes até varizes grandes. Gostaria que o Dr. Gissé comentasse o fato de que uma cirurgia feita no presente momento, no futuro, a pessoa poderia voltar a ter novas varizes e uma nova cirurgia? Claro. Então veja,
Quando a gente opera, a gente tira as veias que estão dilatadas hoje. Mas não existe como a gente saber onde estão veias com a parede fraca para daqui 5, 10 anos ou para daqui 2, 3 gravidezes. Então, você opera, tira aquelas veias fora. Então não existe voltar às varizes. Não, isso não existe. Porque a gente tira e despreza. Aparecem outras veias, novas veias, que iriam aparecer de qualquer maneira. Em relação às microvarizes ou telangiectasias, a escleroterapia seria o tratamento de eleição? Sim. Então, as telangiectasias, são os vasinhos, e aquelas vênulas. Vênulas são veias azuis fininhas, que é muito comum atrás do joelho, no cavo atrás do joelho. Então, naquela região posterior, atrás do joelho, é comum essas veias azuis. São passíveis do tratamento com a escleroterapia. O que é a escleroterapia, né? Injetar um líquido dentro desses vasos para que eles desapareçam. Em relação às substâncias que são utilizadas, doutor Gissei, na escleroterapia, a glicose ainda seria o padrão ouro no tratamento? Olha, existem várias substâncias esclerosantes. Então, existe a glicose hipertônica, que é uma glicose bem concentrada, que pode ser usada pura, pode ser usada misturada com oleato de etanolamina, é um outro esclerosante, o etamolim. Existem outras substâncias que se usa para a escleroterapia. Todas elas funcionam bem. E isso fica a critério de quem está usando, do conhecimento, da prática, porque para se fazer a escleroterapia, requer uma prática de quem está fazendo. Existem complicações delas. Quantas sessões uma pessoa, um paciente poderia receber nesse tratamento da escleroterapia? Há um número de sessões mínimas que seriam indicadas no tratamento? Então, veja, quando a gente injeta, o que é a aplicação? Eu injeto um líquido dentro do vasinho. Esse líquido esclerosante vai reagir com a parede interna do vaso para que ele desapareça. Essa reação depende de cada pessoa. Tem gente que reage muito bem, os vasinhos desaparecem muito bem. Tem umas azaradas que não reagem nada, não some nada. Então, não existe assim número de sessões. Existe sim, claro que vai depender da quantidade de vasos que o paciente tem e de como vai reagir esse produto, sumindo ou não os vasos. E quanto pode ser feito? Você pode fazer uma quantidade grande de aplicações no mesmo momento. Quando são vasinhos pequenos, desde que você não exceda uma quantidade tóxica do produto. Então, se você não usar muita quantidade do esclerosante, você pode fazer uns vasinhos no mundo ao mesmo tempo. Você comentou também nos congressos de cirurgia vascular, medicina baseada em evidências, do laser também no tratamento das telangiectasias. É uma outra alternativa além da escleroterapia? Então, olha, ainda hoje o melhor método é a injeção de droga esclerosante. O laser, o resultado não é muito bom, dói muito e a probabilidade de manchar é maior do que na esclerose convencional. A esclerose convencional tem complicações. Uma delas é manchar, fica uma mancha escura. No laser, despigmenta, fica uma mancha branca. Às vezes, uma pessoa morena também fica escuro. E nos dois, pode fazer uma ferida muito chata, muito dolorida e fica uma cicatriz feia. Pode acontecer nos dois casos. Então, o treino de quem está fazendo, o cuidado para se fazer a aplicação é fundamental para essas coisas. Então, o laser ainda não é o melhor método. Além de caro, né?
Além do tratamento cirúrgico, Dr. Gisei, vale a orientação da prevenção primária em realizar atividade física e outras indicações para que a prevenção primária seja parte inicial do tratamento? Claro. Então, a gente no início havia comentado do sangue subir da perna para o coração. Então, como é que esse sangue sobe da perna para o coração? Cada vez que a gente anda, a musculatura da panturrilha, da batata da perna, comprime as veias internas. Comprimindo essas veias, o sangue é exprimido lá dentro. E ele é jogado para cima e para baixo. Como as veias têm válvulas, para baixo a válvula fecha. Só deixa o sangue ir para cima. Então, a cada passo, esse coração da perna, essa bomba que é a musculatura da batata da perna, vai como que ordenhando o sangue e jogando o sangue para o coração. E claro que se essa musculatura da batata da perna, da panturrilha, for forte, você tem um coração forte. Se for fraco, você tem um coração fraco. Então, quanto mais exercício você fizer, melhor. Além disso, orientações no sentido de evitar o tabagismo, anticoncepcional e as outras orientações. Claro. Você, a obesidade, né? Redução de peso. Ficar muito tempo em pé. E aqui cabe uma coisa interessante, é uma pergunta comum. E o uso do salto? Facilita o aparecimento de varizes? Não. Só se o salto for muito alto e o paciente não fizer o movimento com o pé. Porque não mexe com a musculatura da panturrilha. Mas se for um salto normal, pode usar tranquilamente. As mulheres hoje não têm o hábito de usar aquele saltão alto, não existe mais isso. Então, o salto que se usa hoje, tudo bem, problema nenhum. Saúde Marília está chegando ao seu final. Deixamos o Dr. Gisei para as suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema varizes. Eu fico agradecido novamente. O seu programa está de parabéns. Adorei vir fazer esse programa aqui com você, Milton. Você é uma pessoa especial. O tema varizes é um tema abrangente, um tema de todo dia. E ter falado alguma coisa, eu espero que tenha ajudado um pouco a população toda, porque varizes acontece em 30% das mulheres. Então é um problema de todo dia, um problema que chateia tanto pelo problema doença quanto pelo problema estético. E a gente hoje, com a cirurgia que se faz hoje, com os cuidados na estética, a gente consegue os dois resultados, tanto a estética quanto a cura da doença. Muito obrigado a todos. São essas as considerações. Muito obrigado. Saúde Maria discutiu nessa noite o tema varizes com a presença do Dr. Newton Gisei Oishi, especialista em cirurgia vascular pela Associação Médica Brasileira. Temas e sugestões podem ser encaminhados para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.